E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Power BI focado na certificação do PL300. Bom, na última aula a gente falou ali sobre a principal função aqui do Power BI, né, do DAX, que significa que significa não, né, que é o Calculate, que a gente conversou bastante, né, sobre o Calculate. Eu falei aqui que praticamente 90% das questões que tem de DAX ali dentro da prova de certificação, a gente precisa utilizar o Calculate, e agora a gente vai começar a olhar as funções que a gente consegue combinar com o Calculate, tá? Porque como eu falei anteriormente, a gente utiliza o Calculate, mas o mais importante do Calculate é as funções que a gente consegue utilizar dentro do Calculate, tá? Bom, caso você não viu a última aula, tá? Eu recomendo que você assista ali para você entender o que é o Calculate, para que serve, etc. Para você entender a estrutura, porque ele é muito importante, tá? E, como eu falei anteriormente, hoje a gente vai começar aqui a ver as funções que a gente pode utilizar dentro do Calculate. Hoje a gente vai falar do all e do all selected. E mais pra frente a gente vai falar sobre outras, tá? Mas hoje a gente vai focar só no all e no all selected, tá? Que são, eu acredito que o all ali seja o mais importante de todos, junto com o filter, mas aqui a gente também consegue utilizar o all selected, que ele é bem interessante, tá? Bom, falando de prova de certificação, tá? O AL a gente vai sempre usar ali quando ele pede. Geralmente a gente utiliza ele quando ele pede uma porcentagem do total ou alguma coisa do tipo, quando você precisa considerar um filtro, tá? Todos os filtros, né? Então ali na prova de certificação ele vai pedir, vamos supor que eu preciso. A gente vai mostrar aqui como que faz esse cálculo mais para frente, mas um desses exemplos eu preciso utilizar ali eu quero fazer uma fórmula DAX, né? Que eu consiga utilizar ali a porcentagem do total. Aí aqui ia ser uma combinação de calculate, né, com all e depois o divide. E a gente, pelo menos ali, a maioria das questões que eu vi do all é mais ou menos assim, relatado a esse tipo de informação, tá? Quando ele quer a porcentagem de alguma coisa, do total, etc. E a gente vai entender um pouco mais para frente ali do comportamento. Do all selected seria mais ou menos, ele quer fazer algum filtro, tá, ali, só que ele quer respeitar os filtros do usuário ali na frente, na hora que ele está fazendo quando ele está ali mexendo no dashboard, né, ele tem alguns filtros feitos, então ele faz ele respeita os filtros do usuário, tá, antes de tirar todos os filtros. Bom, eu peguei uma imagem aqui para a gente dar uma olhadinha, tá? Aqui sobre o all e o all selected, tá? O que a gente fala aqui do all, tá? O all ele remove todos os filtros de uma tabela ou uma coluna, retorna o total global, ignorando as seleções do relatório, tá? O que isso significa? Quando a gente utiliza o all aqui, se a gente quiser, vamos supor que a gente tá. Eu acho que fica mais fácil se eu mostrar, né? Vamos supor aqui que eu estou pegando. Vamos criar aqui uma tabela, tá? Vamos colocar aqui, ó, região. E vamos colocar aqui o valor total, tá? O que a gente vai fazer aqui quando a gente coloca a gente coloca esses valores aqui, tá? O Power BI ele vai chegar ali, ele vai pegar o soma total, né? A gente sabe que a gente tem 2 milhões ali, soma total, 2 milhões e 500. Ele vai chegar ali e ele vai realmente fazer essa conta, né? Essa soma. Ele vai chegar ali pro Centro-Oeste, no contexto ele vai filtrar. Quando a gente fala aqui de Power BI, ele faz por contexto, né? Então aqui a gente colocou soma de valor total, só que ele vai vir aqui e ele vai ver no contexto de Centro-Oeste. Ele vai filtrar ali só por Centro-Oeste, quanto que a gente tem? 996 mil. Aqui no Nordeste, quando ele vai ali no 710, ali no Nordeste, ele vai filtrar só pelo Nordeste e vai trazer a soma. Então aqui, cada linha, a gente tem um contexto de filtro diferente. Aqui a gente está filtrando para o Centro-Oeste, aqui a gente está filtrando para o Nordeste, aqui para o Sudeste, aqui para o Sul e aqui está o total, tá? Bom, o que o AL faz, tá? Vamos supor que eu precisasse aqui da informação do total para trazer aqui na linha. Eu não quero que ele faça esse filtro. O AL dentro do Calculate, ele faz com que a gente... Lembra que eu falei na última aula que o Calculate ele é mais importante do que os filtros de... Todos os filtros que a gente tiver aqui, o Calculate ele é mais importante. Então, se a gente tiver alguma coisa dentro ali do Calculate, o Calculate vai sobressair esse filtro que a gente tem aqui. Se eu quiser trazer só o total aqui, se eu quisesse colocar aqui na linha aqui, o que a gente faria? A gente utilizaria o all, como a gente consegue ver aqui. Ele remove todos os filtros de uma tabela ou uma coluna e retorna o total global, ignorando seleções do relatório, tá? Então, mesmo que eu vier aqui, vamos colocar aqui uma segmentação de dados. Eu vou colocar aqui por região, tá? Beleza? E vamos criar aqui essa medida. Eu vou clicar aqui em nova medida, tá? Vamos colocar aqui, ó, total soma. Vamos colocar só o total da soma, tá? Eu vou vir aqui e vou colocar o calculate. Beleza? Vou colocar aqui, ó, sum de fato vendas aqui, então eu quero soma do total, valor total, né, normal aqui, sem nenhum problema, vírgula, e como que a gente utiliza o all? Aqui no filtro do calculate, a gente vai colocar o all,
Abriu parênteses, e o que que a gente vai colocar? A gente quer colocar ali a qual contexto de filtro ele quer que a gente quer ignorar, né? Aqui a gente está filtrando por região, tá? Então a gente teria que colocar aqui, ó, fato vendas região. Tá bom? Então aqui, como vocês podem ver, aqui eu só vou ter que fechar mais um. Aqui a gente está fazendo calculate normal, tá? Se você não sabe o que a função calculate faz, eu recomendo que você volte na última aula para entender. Mas aqui a gente consegue ver que ele está fazendo aqui o calculate, no soma do fato menos valor total. E aqui a gente está utilizando o all, porque a gente quer tirar todos os filtros que tiver de fato de região ali na tabela fato vendas. Então todos os filtros que você tiver relacionado a essa coluna, ele vai tirar ali, tá? Se eu executar aqui, a gente criou essa nova medida aqui, tá? E eu vou jogar aqui. O que que acontece? Tá vendo que aqui ele não está filtrando mais por região, ele está trazendo o valor total para todas as linhas. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, o contexto do calculate, ele é mais importante do que o contexto de filtro. E como a gente está utilizando o all dentro do calculate, ele está falando para a gente retirar todos os filtros que a gente tiver de região. Então aqui ele vai pegar o valor total e ele vai ignorar qualquer filtro aqui de contexto que a gente tiver aqui de linha. Ele vai pegar só o valor total ali e vai colocar. Então a gente utiliza o all para que a gente consiga remover todos os filtros ali daquela coluna de região. Então ele vai contar aqui só o valor total e não vai considerar nenhum filtro que a gente fizer. Se a gente filtrar aqui, ó, centro-oeste, a coisa, tá vendo que ele continua, mesmo que a gente filtre ali através de um filtro, como a gente tem o all ali na nossa medida, que ele remove todos os filtros, ele aqui da coluna que a gente define, né, como a gente define a coluna região, ele vai eliminar todos esses filtros e ele vai pegar só o valor total. E aqui a gente conseguiria utilizar isso para fazer o porcentagem do total, tá? Vamos fazer a porcentagem total aqui para vocês verem como que a gente faz. A gente vai criar uma nova medida aqui, tá? Porcentagem do total. A gente vai utilizar um divide, né, pra gente fazer. Eu já tenho uma aula aqui no... Eu acho que eu tenho uma aula do divide, tá eu nem lembro se eu cheguei a gravar, eu acho que eu cheguei a gravar. Mas se eu não gravei ainda, eu vou gravar, tá? Então a gente vai utilizar o divide aqui, tá? O que que a gente vai fazer? A gente quer dividir aqui o soma do valor total. Beleza, a gente quer dividir o soma do valor total, tá? E aqui a gente pode utilizar ali o total soma, que é a nossa medida, tá? A gente poderia utilizar a medida ou a gente poderia colocar o cálculo ali. Eu vou colocar o cálculo aqui que eu acho que fica mais fácil, dá para vocês entenderem. Aqui eu vou colocar o calculate, né? Soma de fato vendas valor total. E aqui eu vou colocar um filtro de all fato vendas região. Então eu estou colocando aqui a mesma coisa que a gente tem ali na nossa medida, só que aqui eu estou exemplificando aqui direto no código, tá? Então o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou dividindo o soma aqui, quando a gente tem essa soma aqui, ele vai trazer o valor por linha, eu estou dividindo esse valor aqui por esse daqui para trazer a porcentagem, aqui utilizando o all. Eu vou executar esse daqui e vou jogar aqui. Quando a gente joga isso daqui, você consegue verificar que ele tem aqui a porcentagem do total. Eu vou jogar aqui para porcentagem, e aqui a gente tem a porcentagem total, que seria esse número dividido por esse. Então a gente sabe aqui que no centro-oeste, mesmo que a gente mude aqui, ó, centro-oeste, ele não muda ali o fato, ele não respeita aqui os nossos filtros, porque a gente está utilizando o all, tá? Como eu falei anteriormente, o all ele remove todos os filtros. A gente colocou ali para ele remover todos os filtros quando a gente fala de região, tá? Então aqui ele vai sempre trazer, por mais que a gente filtre, ele vai trazer aqui o valor total, o valor estático ali da porcentagem do total, tá? Então a gente vai ter sempre esse resultado ali que a gente vai saber a porcentagem do total. Ele vai sempre trazer esse valor aqui estático, tá? Então esse é o all, tá? É muito importante você saber como que ele funciona, tá? Que ele vai remover todos os filtros ali que você definir e que você consegue fazer esse tipo de cálculo, tá? Então, geralmente na prova de certificação, como eu falei anteriormente, ele pede porcentagem do total e você precisa saber que porcentagem do total você sempre vai ter que precisar dividir o valor ali do filtro pelo valor total, né? E você vai utilizar o all ali para você retirar esses filtros. Como a gente fala aqui, né? Remove todos os filtros de uma tabela ou uma coluna e retorna o total global, ignorando as seleções do relatório. Bom, agora vamos supor, né, tá, que se eu quisesse que ele alterasse o filtro ali, esse filtro aqui, como, por exemplo, quando a gente filtra aqui, ele não considera o valor total que a gente está aqui, né, esse 1.806, ele considera só o 2.509, tá? Aí que entra o All Selected. O que o All Selected faz, tá? Ele remove filtros internos do visual, então ele vai remover os filtros ali da linha, mas ele respeita a seleção dos usuários. Então, se você tiver seleções ali que o usuário faz o filtro, ele vai respeitar e ao invés de ele considerar esse valor aqui do 2.509, que é o valor estático, ele vai considerar esse valor total, que é dos filtros. Aqui ele consideraria só Centro-Oeste e Nordeste para a gente fazer o nosso cálculo, tá? Deixa eu tirar aqui, vamos fazer aqui, ó, nova medida. Vamos fazer aqui só o total all selected.
Vamos colocar aqui ó, um calculate. Eu vou colocar aqui soma de fato vendas valor total, tá? E aqui, o que a gente vai colocar? Em vez de a gente utilizar o all, a gente vai utilizar all selected, tá vendo? A gente tem essa funçãozinha e aqui a gente vai colocar a nossa região. Beleza. Lembrando que aqui no all e no all select a gente não precisa colocar quanto. Se a gente quiser colocar uma tabela inteira, a gente consegue também, tá? Mas aqui a gente vai utilizar só para a região. Aqui eu criei, eu vou executar aqui, tá? E vou colocar aqui o total do all selected. Aqui ele vai mostrar para a gente normal, tá? Porque a gente está mostrando todos os dados, então a gente consegue verificar aqui que o total da soma aqui está 2.509 aqui também. Então aqui está 2.509, beleza. Agora deixa eu filtrar. Centro-Oeste, Nordeste, só esses dois. Tá vendo que agora a gente tem um valor diferente? No total que a gente utilizou o all, a gente tem o valor total mesmo, ele retirou todos os filtros. Agora o total all selected, ele vai respeitar os filtros que o usuário fizer aqui na coluna de região, como a gente definiu ali, tá? Então a gente está pegando o resultado total só de Centro-Oeste e de Nordeste, tá? Ele não pega o resultado total ali, ele não é que nem o all que ele remove todos os filtros. Ele vai respeitar aqui o que o usuário colocou de filtro, tá? Vamos fazer a porcentagem do total aqui também, tá? Aqui eu não vou colocar só porcentagem do total ao select. Aqui vamos colocar um divide, tá? Vamos colocar aqui soma de fato vendas valor total. E aqui ao invés de eu vou colocar só a nossa medida, não vou colocar o código aqui de novo, mas o código seria aqui normal, aquele que a gente fez. Eu vou colocar aqui a nossa medida, tá? E vou dar um executar aqui e vou colocar aqui, tá? Aqui a gente vai ter novamente, né, as porcentagens. Deixa eu só alterar aqui para colocar para porcentagem. E beleza, ele tá ali. Então aqui tá normal, né? Só que se a gente fizer os filtros aqui também, o que vai acontecer? Aqui no porcentagem total, como a gente está utilizando o all, ele considera todos os valores. Aqui no porcentagem total all selected, ele considera só os valores que a gente selecionou. Então aqui a gente vai ter sempre 100%, porque ele vai considerar aqui só o Centro-Oeste e o Nordeste. Se eu colocar aqui mais um, tá vendo que ele vai modificar esse contexto através da seleção que o usuário aqui faz, que no caso a gente está selecionando. Então, essa é a grande diferença entre os dois, tá? O all, ele vai remover todos os filtros que a gente tiver ali quando a gente colocar, dependendo da tabela ou da conta que a gente colocar. E o all select, ele vai remover os filtros ali de linha, mas ele vai respeitar o que o usuário selecionar ali nos filtros, tá? Filtro de seleção. Então, se o usuário selecionar algum filtro, ele vai respeitar aqueles filtros, tá? Bom, eu acho que é isso, tá? Espero que tenha dado para entender. Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. O meu LinkedIn também está aqui na descrição, caso você queira mandar mensagem. Se inscreve no canal, dê um joinha que eu vou continuar trazendo conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.